Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre um assunto que envolve os estudantes, os universitários. A gente sabe que existe uma opção hoje nas grandes universidades, que são as transferências, né? De repente, se um aluno ele deseja fazer uma transferência de uma universidade para outra, de uma faculdade para outra, enfim, existe essa possibilidade. Mas até que ponto isso é vantajoso para o aluno ou para a instituição e na verdade, em que momento isso pode acontecer? Que as pessoas às vezes acham que, de repente, se eu tenho um aluno inadimplente numa instituição, se esse aluno está inadimplente aí nessa instituição, ele pode ser transferido para outra sem quitar a sua dívida antes. Então, a gente vai entender um pouquinho como funcionam essas situações. Eu estou aqui com a Wanda Camargo, que é presidente da Comissão de Processo Seletivo da Unibrasil. Tudo bem, Wanda? Bem-vinda aqui no estúdio. Me diz uma coisa, por que os alunos optam pela transferência? Existe alguma vantagem, tanto para o aluno quanto para a instituição para a qual ele está entrando ou está saindo? O processo de transferência ele é inerente à vida universitária. Por quê? Muitas vezes o aluno começa um curso, ele ou seus pais transferem-se de cidade e ele precisa transferir-se. Muitas vezes o aluno está trabalhando numa determinada região da cidade, mora em outra, e isso pode inviabilizar a sua escola de estar num local um pouco distante ou do seu trabalho ou da sua moradia. Então, não há como a transferência ela acontece em todas as escolas, das maiores às menores, e ela é um processo relativamente normal da vida universitária. Na Unibrasil, por exemplo, anualmente nós temos de 10% a 15% de movimento de transferência externa, além de haver também uma transferência interna. A transferência interna é o caso do aluno, por exemplo, que ele se arrepende de um determinado curso, mas a legislação permite que o vestibular seja válido para ele, na mesma instituição ou instituição diferente, desde que o curso seja de mesma área. Então, isso acontece muito pela própria idade com que muitos fazem vestibular, 17. Então, ele pode mudar de curso se ele quiser. Pode. O vestibular é válido para a mesma área, ele pode perfeitamente mudar de curso. Isso acontece em função da idade do aluno, né? Ele muitas vezes entra num curso com 17, 18 anos, é um pouco cedo e ao verificar, digamos, as exigências daquela profissão, ele termina optando por outra de uma área próxima, mas que termina lhe sendo mais agradável. Ou a transferência acontece externamente por esses motivos que eu citei, quer dizer, seja por mudança de trabalho, e há um pequeno movimento também de um aluno que procura, às vezes, uma instituição onde ele sinta que a qualidade é um pouco maior. Pois é, e isso acontece bastante. A gente vê alunos que, de repente, estão em uma instituição X e começam a perceber que a coisa não é tão boa quanto pensavam, né? Estão ali pagando, estão tentando usufruir do direito deles, mas, infelizmente, muitas instituições não dão uma qualidade correta e uma qualidade que é uma exigência aí desse aluno, né? Mas, de repente, optam por seguir aí dicas até de colegas. Olha, vai para tal universidade, para tal faculdade que você vai gostar mais. Agora, a questão de alunos inadimplentes, porque tem muita gente aqui que quer usar da famosa transferência para dar uma de espertinho, não é verdade, Wanda? Por exemplo, eu estou devendo numa faculdade X, quero ir para Y sem quitar a X. Quer dizer, o processo, como que ele funciona? Porque, assim, esse aluno ele pode até fazer essa transferência, mas essa outra universidade deve ficar sabendo desse débito que ele tem na instituição anterior onde ele estava? Não, as instituições não costumam divulgar os seus devedores. No entanto, a legislação, por parte do Ministério da Educação, é bastante clara. Para que um aluno se transfira, é indispensável que ele tenha matrícula numa determinada escola. Ora, o aluno, se ele fica inadimplente, ele pode continuar cursando. A legislação o protege nesse sentido. Ele não pode ser impedido de fazer provas, ele não pode ser impedido de frequentar a sua classe. O Ministério da Educação entende que muitas vezes a pessoa passa por problemas ocasionais, problemas urgentes em determinados períodos, mas que isso é possível de ser sanado a curto prazo. Por isso não se impede a vida acadêmica do aluno. No entanto, ao finalizar o semestre, o ato da próxima matrícula, sim, ele está condicionado
Não exatamente a quitação da dívida, mas ao fato de que o aluno possa negociar com essa escola na qual ele esteve inadimplente e que certamente ele prestou o serviço educacional desejado. Quer dizer, ele fez provas, os professores estão em sala de aula, evidentemente recebem, professores têm férias, o material escolar é caro, laboratórios funcionam. As escolas privadas precisam, sim, receber esses valores. É possível ao aluno negociar esta dívida. Negociando a dívida, ele pode matricular-se. Estando matriculado, ele pode, sim, se desejar, fazer a sua transferência. Olha, muito bom essas dicas que você deu, Wanda, porque às vezes as pessoas ficam na dúvida, né? Será que eu posso, será que eu não posso, enfim. Agora, uma questão também que acontece. Hoje em dia, as universidades e faculdades, elas já têm uma gama de cursos bem, digamos, bem optativa, né? Os alunos têm essas opções e grandes opções aí para poder escolher. Agora, se o aluno quiser, por exemplo, ele está num determinado curso, ou ele nem começou esse curso ainda, ele só está matriculado, vai começar, por exemplo, no mês que vem, vamos dar um exemplo, né, que agora nós estamos na época de férias. E esse aluno, na última hora, decidiu mudar. É possível fazer essa transferência interna de curso? Sim, internamente é possível, desde que o curso seja de mesma área ou que ele se submeta a um pequeno processo seletivo interno que normalmente envolve uma entrevista. Porque o coordenador do curso desejado sempre quer conversar com esse aluno e saber quais foram os motivos desta mudança. Por quê? Muitas vezes isso se deve, por exemplo, não apenas ao fato do aluno não ter escolhido adequadamente o curso em função da idade, como eu citei antes. Mas ele pode acontecer também porque o aluno vislumbra uma possibilidade de trabalho interessante numa outra área. Por exemplo, no seu emprego atual lhe oferecem uma nova vaga. Esta nova vaga está condicionada muitas vezes a uma troca diária. E o aluno muitas vezes tem interesse. Agora, os cursos são muitos, sim. Eu acho que hoje a escola brasileira oferece uma gama de... Na verdade, são perto de 150 cursos diferentes que um aluno pode cursar. Nós sempre pensamos em 5 ou 6 que são os mais clássicos, vamos dizer assim. Mas o aluno tem, sim, muita opção e em função do exercício profissional em que ele está, às vezes acontece até mais tarde. O aluno na época de estágio, ou seja, onde ele vai trabalhar numa situação pré-profissional, sobre a orientação de professores, ele descobre que outros cursos teriam sido mais interessantes. Hoje se fala até nas profissões mistas, né? Entre cursos, né? Seria o caso, por exemplo, da engenharia genética, que inclui a engenharia, porém o curso de ciências biológicas ou de biomedicina. Quer dizer, nós temos muitas áreas mistas. Isto para o aluno é realmente muito desafiador e ele gosta da ideia. Às vezes acontece de um aluno transferir-se de curso já bastante avançado no seu curso. Alguns não, optam por terminar. E o segundo curso é uma realidade também. Na Unibrasil nós temos muito segundo curso, principalmente na área de direito. Porque o aluno médico, por exemplo, hoje até por uma questão de defesa da sua própria profissão, o historiador procura muito direito, porque complementa a sua formação profissional. O curso de, por exemplo, ciências sociais, né? Ou ele vai procurar, por exemplo, é muito comum também, nós temos, por exemplo, o dentista que vai procurar o curso de administração. Na verdade, porque no exercício profissional, ele percebe que não basta ser um bom dentista, ele tem que administrar bem o seu consultório. Ou ele vai procurar uma contabilidade. Então, hoje a oferta de cursos é boa, ela é bastante ampla, o aluno tem muitas opções e a transferência de curso, ela realmente acontece em todos os sentidos e eu acredito que isso é benéfico para os professores, que convivem com maior diversidade em sala de aula. Com certeza, está certíssima, Wanda. A Wanda deu umas dicas bem interessantes aí, exatamente dessa questão de complementação de curso, que é muito legal, né? As pessoas, de repente, jovem, né? Quando começa a fazer a faculdade é engraçado, porque ele entra na faculdade e pensa, nossa, mas vai demorar tanto para acabar. Quando acaba, você já está com vontade de fazer outra. Quer dizer, são momentos onde você vai buscando melhorar, né, a tua qualidade profissional. Isso que mais importa, com certeza. Wanda, muito obrigada mais uma vez pela tua presença aqui. Obrigada. Adorei conversar contigo. Gostaria que você passasse o site para quem está em casa.
conhecer um pouco do curso de vocês, um pouquinho do trabalho de vocês. Isso, a Unibrasil está oferecendo 22 cursos, né? Então a escolha é bastante boa, é separada em escola de negócios, escola de direito, escola de saúde, muito boa, com vários cursos. E estamos com vestibular agendado, com inscrições abertas. O site é www.unibrasil.com.br. Tá certo. Obrigada, Carla. Muito obrigada, Wanda.